O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. No Brasil inteiro não é só dinheiro, é ter com quem contar. Quando o assunto é saúde, é sempre bom saber com quem contar e aonde ir. E quando se trata dos melhores cuidados, sua saúde tem nome e endereço. Humana Saúde Sul, na Júlio 2307 Centro. Conte com uma estrutura de excelência, com pronto atendimento infantil e adulto e diversas especialidades pertinho de você. Humana Saúde Sul. Venha conhecer e contrate agora mesmo. 2992-5200. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais um Papo com Especialistas. Essa live ela conta com o patrocínio do Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira. Considerando, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu peço a gentileza que, aos que não desejarem ter a sua imagem divulgada, permaneçam com as câmeras desligadas. Para darmos início, então, à palestra de hoje, eu chamo o Luiz Fernando, nosso coordenador da Comissão de SSO do CIMEX. Contigo, Luiz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer, mais uma vez, numa live com a nossa equipe, com a nossa comissão. Estou vendo a Luciane aqui na tela. Prazer contar contigo, Luciane. Eu estava fazendo um briefing há pouco tempo com a Sueli aí, antes de começar essa nossa live, né? E chama atenção muito quão atual que é esse tema agora, com essa portaria que tivemos no final do ano passado, a 1999, com a nova lista, eu lembro, né, que ela fez, das eu aprovei uma relacionadas ao RC, trabalho, mais do que nunca é extremamente atual. Então, bem-vindo a todos nessa live promovida pela nossa Comissão de Saúde e Segurança. Hoje nós vamos abordar a gestão dos fatores psicossociais na indústria, com a apresentação do case específico da Randon Corp. A nossa palestrante é a Sueli Riso, é a psicóloga ocupacional na SSI, com atuação em programas de educação psicossocial, suporte a estratégias de gestão de saúde mental e cuidado ativo das empresas. Além disso, ela realiza desenvolvimentos comportamentais para equipes e liderança, bem como presta suporte de aconselhamento psicológico. Então, dando as boas-vindas para Sueli, a casa é sua, a live é sua, fique bastante à vontade, né? É um prazer contar contigo. Eu estava brincando com a Sueli que veteranos como a gente é, nós migramos do CID-10, grupo M, das doenças relacionadas ao sistema músculo-esquelético, indo para o sistema cognitivo. Então, psicóloga Sueli, bem-vinda à casa e vamos em frente. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Júlia, obrigada a todos vocês que estão aqui hoje para poder construirmos juntos possibilidades, suporte com relação a esse tema, Luiz, que com certeza instiga a todos nós, e quanto mais nos fortalecermos nesse sentido, entendo que construiremos espaços de trabalhos aí cada vez mais seguros e saudáveis. Então, é uma honra, é uma felicidade imensa poder estar aqui
crescendo e construindo junto com vocês essas condições, né? Essas trocas. Então, vou compartilhar aqui a tela. Vou pedir a gentileza de me sinalizarem se estão visualizando, por favor. Sim, Sueli. Ótimo. Então, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês alguns movimentos que nós temos feito aqui nas empresas com relação à gestão dos fatores psicossociais. Sintam-se muito à vontade para que a gente possa ampliar esse espaço aqui de discussão. Quero sinalizar, antes de mais nada, a importância de nós olharmos para o aspecto psicossocial de uma maneira curiosa e científica. Em que sentido? Né? Sem criar nenhum tipo de resistência, mas buscando soluções, suporte que possam nos apoiar no reconhecimento de elementos relacionados a essa palavra que o Luiz trouxe, né? O cognitivo, o emocional, e também aos dispositivos organizacionais que podem, em dado momento, gerar um processo estressor, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos nossos cases relacionados ao rastreio do risco. E antes de nós irmos para a prática efetiva, considero importante uma releitura do que seria os fatores psicossociais do trabalho. A gente fala muito, né, no psicossocial, fala muito nas questões do adoecimento emocional, mas do que se trata especificamente? Então, quando a gente olha para essa temática, o primeiro de tudo é nos sensibilizarmos que esses fatores, eles são multifatoriais e que há uma inter-relação entre eles. E compreender essa inter-relação e o efeito dessa inter-relação para aquele trabalhador nos garante uma condição de reconhecer necessidades e desenvolver estratégias mais assertivas. De que fatores nós estamos falando, então, quando a gente fala do fator psicossocial do trabalho? Nós estamos falando das condições organizacionais, das funções e do conteúdo desse trabalho, do que se trata a minha prática, o que eu exerço dentro do meu posto de trabalho. O esforço despendido para realizar esse trabalho, né? Demanda, prazo de entrega, está coerente, existe algo ali que pode ser melhor construído, e também as características individuais, familiares dos trabalhadores. Então, vejam aqui que há uma oportunidade de nós centrarmos no esforço em fazer um entendimento de como todos esses elementos dentro da nossa empresa, em conjunto com as características desse trabalhador, geram condições de saúde ou podem provocar algum tipo de adoecimento. E reconhecer tanto os fatores de risco, ou seja, aquilo que pode ser um disparador em conjunto com outros elementos para uma situação adversa, também reconhecer os fatores gamer, né? Daí ele abafa, aí eu não escuto mais nada no mundo. Eu acredito que Sueli mutou o teu microfone. Não. Agora voltou? Voltou. A gente migrou a rede, então às vezes tem acontecido algumas situações mais diferentes. Estão me ouvindo bem? Agora sim, pessoal. Sim, perfeito. Que bom, vão me ajudando. A gente vai se ajudando aqui. Então, reconhecer não só aquilo que causa um risco, né, que é um risco, mas também reconhecer quais são os fatores protetivos. Então, por exemplo, eu identifiquei que para determinada área, para determinado time, a comunicação deficitária, com muitos ruídos, com uma dificuldade de compreensão ali para aquele time é um fator de risco. Mas eu também vejo que naquele time, naquela área, existe colaboração, existe uma liderança que faz esforços
para construir o engajamento desse time, que tenta levar da maneira mais próxima possível os elementos da comunicação, isso são fatores de proteção. Então, não somente olhar para aquilo que não está tão legal assim, mas também reconhecer esses espaços de saúde e fortalecê-los, dar amplitude para que haja também maiores condições de saúde desses indivíduos. Como é que nós fizemos até então? Porque nós também estamos num processo de aprendizagem, acho que isso é importante falar para vocês, né? Nós estamos desenvolvendo e experimentando possibilidades dentro daquele resguardo que eu trouxe, né? A gente precisa ser muito responsável com o que a gente demanda das pessoas, então nós estamos tratando aqui de fatores psicossociais, então são elementos que têm um cunho de sensibilidade, então a gente precisa ser responsável e entender que levantar determinadas situações geram necessidades, a gente precisa tratar. Então nós temos também nos apoiado muito em estratégias validadas, com a ciência nos apoiando também, para podermos ser cada vez mais acessíveis, assertivos e próximos do nosso público. Nós utilizamos para isso, gente, 3 ferramentas de rastreio. Por que 3 ferramentas? Porque vocês viram a importância de reconhecer necessidade atrelada àquela empresa, àquele grupo específico de pessoas. Então, aqui a gente já começa a perceber que o remédio não é o mesmo para todo mundo. É que a gente precisa mapear, que a gente precisa entender, inclusive buscar formas de trazer esses dados a público para que nós possamos ter uma leitura mais efetiva. E dessa forma, sim, fazer um plano de ação, desenvolver estratégias, buscar parcerias para dar conta do mapeamento que nós fizemos. E sempre vinculado à nossa prática do cuidado ativo. Então, nós temos as 5 atitudes de segurança frente ao programa do A Atitude Muda uma Vida. E dentro do aspecto 2, que é o cuidar, nós sempre estabelecemos o vínculo com o nosso papel aqui, que é de cuidar das pessoas, que é oportunizar esses espaços de ampliação do bem-estar. Então, essas ferramentas estão localizadas dentro da atitude 2. Isso gera um impacto, né? Então, acho que é importante também a gente lembrar da expressão desse trabalho, do que ele significa. Então, quando a gente está falando do rastreio dos fatores psicossociais, nós estamos em conforme com o ISO 45001, que diz da importância de reconhecer esses riscos psicossociais do trabalho, desenvolver um plano de ação, fazer a gestão deles, está dentro da 45003, que nos solicita, além do reconhecimento dos riscos, mas o que eu faço com esses levantamentos. Desenvolvendo boas práticas em saúde mental, em rastreio, nós também atendemos a 3 objetivos de desenvolvimento sustentável, olhando para esse aspecto da saúde e do bem-estar, e também estamos em coerência com o movimento Mente em Foco da ONU. Quais são essas ferramentas que foram utilizadas, então? Eu vou trazer aqui para vocês um apanhado geral. Então, nós trabalhamos com o Sabiamente, que é essa figura que vocês estão vendo com o cérebro no centro. O Sabiamente é um mapeamento digital de saúde mental e ele tem um cunho populacional. Ele foi realizado em 2 unidades, que eu já vou aprofundar aqui com vocês. Nós também lançamos mão da ferramenta da avaliação psicossocial, que é o 2º item, e ele está direcionado para atividades de risco específica. Então, nós queríamos entender as condições cognitivas, emocionais e comportamentais em específico dos operadores de veículos industriais, paleteira e empilhadeira. E a terceira ferramenta que vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, é uma ferramenta de escuta ativa e da avaliação psicológica. Essa terceira, então vocês estão vendo assim, ó, a gente parte do mapeamento populacional,
tem a ferramenta ali de rastreio de risco específico para as funções, e também nós estamos olhando para essa terceira ferramenta para um contexto de trabalho em que a demanda cognitiva, intelectual, de uma exigência que gera um potencial de estresse maior, também faz parte do conteúdo do trabalho de determinadas áreas. Que áreas são essas? Então, a gente está falando aqui de uma necessidade específica de times que trabalham com cibersegurança, televendas e uma área de engenharia do produto. O que há de comum entre as três ferramentas? Se eu pudesse, sim, dar ênfase nesse momento, seria a importância da comunicação, gente. Então, o que tem em comum nelas, além da questão do rastreio dos riscos, trabalhar com as questões preditivas dos dados, tem um movimento anterior, que é o letramento do nosso público. Então, antes de desenvolver, antes de ir para a prática, é muito importante ter um espaço de preparação. E isso se dá por meio do contato com a empresa, que eu falo empresa aqui, porque enquanto SSI nós acessamos, né, o cliente, uma escuta atenta, sensível, entender qual é o momento que essa unidade está vivendo, para que a gente possa oferecer o melhor recurso para ela. Então, essa escuta ela é fundamental. E a partir dessa escuta, a partir da compreensão dessa cultura, né, das necessidades desse negócio, nós partimos para um plano de sensibilização, que é o letramento. Então, é importante que a gente possa, de uma maneira muito acessível, e aqui a ênfase no acessível, né, é desenvolver uma linguagem que conecte as pessoas que vão fazer parte desse movimento de compreender o que vai acontecer, por que da necessidade desse projeto, dessa ferramenta naquele ambiente de trabalho. Que as pessoas precisam se sentir cuidadas, lembra? Né? Sempre vinculado lá ao cuidado ativo. E para eu traduzir esse cuidado, ele passa por uma sensibilização. Gera um engajamento do trabalhador, do gestor, do RH, pessoas e cultura, da segurança do trabalho. Então, nós sempre tomamos o cuidado de, antes de qualquer desenvolvimento de estratégias dentro da empresa, ter uma sensibilização. Então, a gente sensibiliza a liderança, sensibiliza pessoas em cultura, sensibiliza pessoas que vão fazer suporte, né, para adesão dessas estratégias. É o comunicar, né, é colocar as pessoas na mesma página junto com a gente, para que realmente a ferramenta não seja só uma ferramenta, mas que ela faça sentido na vida das pessoas. E aí nós vamos para a ação. E a ação é a execução de fato. Então, aí, dentro da realidade de cada área, de cada negócio, a gente vai desenvolvendo as estratégias. Depois de levantados esses dados, depois da análise feita, então nós desenvolvemos um plano de ação. Importante dizer que esse trabalho ele não é de uma única área, ele é um trabalho multidisciplinar, multiprofissional. Então, nós precisamos estar muito próximos uns dos outros, porque esse esforço, ele é coletivo. Quando a gente fala do fator psicossocial do trabalho, isso não está localizado lá no trabalhador. Então, a gente precisa, enquanto equipe, enquanto time, entender quais são as condições que cada um desses atores podem contribuir para uma melhor gestão e manutenção da saúde emocional do trabalhador. A gente constrói essa estruturação do plano juntos e, a partir daí, desenvolve as intervenções de psicoeducação, de atendimento, de direcionamento para a rede externa, de acordo com a necessidade do que surgir ali no mapeamento. E o feedback, né, pessoal? Então, retorno para a empresa desse monitoramento, entender se essas ações estão fazendo sentido, também se o trabalhador está engajado, e para o próprio trabalhador. Ele também recebe o feedback das condições de saúde dele quando ele é acessado para fazer essa investigação.
Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão por aí? Tudo certo. Ótimo. Eu sou da interação, então eu preciso de tempos em tempos verificar se os humanos estão todos aí bem emocionalmente seguros aqui nesse ambiente. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta 1, que é o rastreio populacional. Su, o que é isso, esse rastreio populacional? É uma estratégia para que eu possa compreender no macro como aquele setor está vivendo a sua saúde emocional. E quando a gente fala, imagine-se que é uma fotografia. E aí nós definimos dois pilotos, né, para receberem essa metodologia. Um piloto foi desenvolvido em uma área específica aqui da empresa, com trabalhadores que tinham um conteúdo do trabalho relacionado mais à pintura de peças. Então, nós queríamos entender assim, como que aquele trabalho afetava as condições, como é que eles estavam emocionalmente. E, para nossa surpresa, nós tínhamos dúvidas se isso ia ter uma adesão, se as pessoas iam compreender, né? Nós tivemos uma assessoria muito importante aqui nesse trabalho também, e nós tínhamos essa dúvida, assim, será que as pessoas vão entender essa ideia? Será que as pessoas vão aderir a esse movimento? E, gente, para nossa surpresa, assim, a nossa feliz surpresa, e claro que com todos os esforços que foram feitos de comunicação, sensibilização, preparo, né, para esse momento, nós tivemos 91,2% de adesão nesse projeto do piloto 1, tá? No piloto 2, pessoal, nós trabalhamos com 80 trabalhadores de áreas administrativas, terceiros, área de teste, então pilotos, né? Oficina, de uma unidade aqui do grupo que trabalha com a característica específica de testes. Nessa unidade, nós tivemos 100% de adesão. Esse esforço, esse resultado, ele é coletivo. Ele é o esforço de uma comunicação eficiente, do engajamento da liderança, da percepção do trabalhador de estar sendo cuidado, de estar sendo acessado para ter um espaço de suporte dentro da empresa. E como é que nós desenvolvemos, então, essa estratégia? O rastreio populacional, ele se dá por meio da aplicação de um questionário. Então, a gente não fala a avaliação, né? Um questionário é um momento de autocuidado, inclusive, que a pessoa recebe um link, e aí lá no piloto número 1, que vocês estão vendo dos 291 trabalhadores, nós disponibilizamos, em conjunto com a empresa, sala de coleta, com um computador equipado com mouse, teclado, headset, com todas as condições para o trabalhador chegar e responder o seu questionário, tá? Então, ele chegava na sua estação, acessava ali o link, respondia às perguntas desse questionário, e quando ele encerrava esse processo, ele recebe a sua autoavaliação. Qual é a principal saída, né, que nós enxergamos na beleza desse trabalho? A autoconsciência. Então, eu encerrei a minha avaliação, o meu processo ali de autoconhecimento, e eu recebo a devolutiva do meu resultado. No dia da aplicação, nos dias da aplicação, que foram vários dias, né, em todos os turnos, a nossa equipe de saúde mental estava presente. Então, vi que tem aqui a Najara, nossa assistente social, a Dani, a Nicole, as gurias que trabalham aqui na psicologia também. Então, essa equipe fica no posto e tira dúvidas, porque vocês estão vendo aqui na tela que os resultados, eles variam do verde, amarelo ou vermelho. Então, aconteceu, por exemplo, de alguém que teve o seu score ali regular,
querer tirar dúvida, querer entender como é que ele poderia melhorar a saúde mental dele, o que recursos a empresa poderia oferecer para ele ir em busca. E as profissionais estavam aí de prontidão para fazer essa orientação. Tá? Nós também tínhamos dúvidas assim, de como que as pessoas reagiriam frente ao seu resultado, e pessoal, assim, foi a melhor reação possível, tá? As pessoas se sentiram muito gratas. Nós recebemos o relatório de conclusão desse trabalho com algumas frases que os trabalhadores trouxeram, tem um espaço para digitar, e o sentimento é de gratidão por eles terem um momento para se conhecer, para olhar para si, e que a empresa está valorizando esse cuidado, né? Tudo bem aqui no rastreio populacional? Tudo certinho? O Deixa eu só questionário fazer de perguntas abertas, ou Sueli? Foram... O questionário, ele tinha blocos, tá? Certo. E a pessoa respondia de acordo com o que mais se aproximava da percepção dela. Então, por exemplo, lá no bloco de emoção e comportamento, ela respondia assim: nos últimos 30 dias eu tenho me sentido mais agitado, estressado, nervoso, ou calmo, ponderado. Aí ela ia em múltipla escolha, escolhendo o que mais se aproximava daqueles 30 dias da emoção dela. Nós tínhamos também o bloco de qualidade de vida. Então, como é que ela percebe os esforços para cuidar do seu contexto de saúde? Nós tínhamos o bloco também dos dados demográficos, então casado, solteiro, a escolaridade, o bloco relacionado ao Covid, porque acho que tu falou uma coisa muito interessante, né, Luiz, assim, o fator psicossocial, ele transcende, né, nós somos afetados por uma série de situações, e o Covid, ele ainda deixa resquícios com relação aos efeitos emocionais. Então, tem perguntas ali relacionadas, se perdeu alguém, se ficou com sequelas. E olhem a beleza desse trabalho. Lembra que eu falei para vocês da comunicação? Nós temos o parceiro Vitante, que trabalha conosco nessa ferramenta, e nós, antes de aplicarmos tanto no piloto 1 quanto no piloto 2, nós fazemos uma revisão da linguagem. Então, por exemplo, uma carga cognitiva. Talvez algumas pessoas entendam o que é carga cognitiva, mas para outras pessoas isso pode, né, ser um motivo, inclusive, de não compreensão. Então, a gente traduzia as palavras para que as pessoas pudessem ter uma resposta mais coerente ali com a sua percepção. Né? Isso aí. Tinham 50 questões, tá, pessoal? Se alguém tá... Eu tenho minha bola de cristal aqui. É porque a gente foi muito demandado, assim, com relação ao questionário, então tá muito fresquinho na minha cabeça as principais perguntas, né? Quanto tempo leva, quantas perguntas são, o que vai ser investigado. É importante eles se sentirem acolhidos também nas respostas, né? Perfeito. E, gente, olha a importância, de novo, assim, ó, de tu criar um ambiente favorável. Então, existe, por exemplo, dentro do questionário, perguntas relacionadas à utilização de álcool, à utilização de psicoativos, drogas, à medicação, e as pessoas trouxeram esses resultados. Elas foram o mais genuína possível, assim. E a saída também desse trabalho para a empresa gera indicadores. Então, a gente tem um dash, né, online, onde ficam alocados ali os resultados, e a empresa consegue visualizar dos fatores de risco que foram levantados. Qual é a classificação desses fatores de risco? Eu preciso me preocupar com um olhar mais atento em qual fator psicossocial. Então, por exemplo, autonomia, mudança, liderança. Esse dash, ele abre para que você possa ir visualizando onde você precisa centrar mais a sua atenção. E o fator de proteção também, né? Bom, a gente vê que a colaboração está em alto engajamento, as pessoas também estão, de uma certa forma, mais saudáveis nesse sentido. Isso nos ajuda... Oi? Oh, desculpa, Su, eu cortei aí o teu... Pode terminar a tua frase aí. Não, tranquilo, Lu, pode. Eu ia só dizer que isso garante maior assertividade, né? Perfeito. Eu ia comentar sobre a importância, assim,
acho que tem alguns pontos, né, que são bem relevantes, assim, o engajamento. Aqui a gente contou com uma parceria, né, da BeTouch neste processo, que possui uma plataforma, né, e a gente fez, sim, algumas adaptações em relação a quais as questões que nós queremos trabalhar no momento, e Covid foi uma delas, né, que eu lembro que foi inserida justamente por questão do momento em si. Mas aqui, gente, é exatamente isso, né? A importância desta parceria com outras áreas, porque a gente pode e deve, né, voltar para um contexto além do individual, que é o organizacional, né? Que é todo como nós, como ambiente de trabalho, podemos ter ações e realmente ficar com esta tarefa, né, dentro da organização. O que nós precisamos identificar que a gente está falhando e que as pessoas estão sentindo falta, né? E acho que, para mim, a grande sacada é lá no final já sair essa resposta no vermelho, amarelo ou verde. Então, você sabe o que é extremamente urgente ser trabalhado como organização. E algumas questões, obviamente, né, individuais, depende a mescla que tu colocares exatamente, né, dentro a adaptação que tu fizeres desses questionamentos aí que vão ser colocados e inseridos aí dentro da plataforma. Então, acho que o Covid, neste caso, ele era um momento, era uma situação bem específica, mas, obviamente, né, vai ser qual é a necessidade da organização. Nada mais importante do que você saber o que você está buscando com a aplicação desta ferramenta. E a outra questão, a adesão é totalmente voluntária, né, gente? É totalmente voluntária. Então, assim, uma super adesão. As pessoas queriam ter local, né? Queriam ter esta oportunidade, obviamente, a partir de uma ação assertiva que foi feita, né? Era só esses pontos aí que eu queria comentar. Vamos juntas. Para contribuir, né, Luciane e Sueli, aqui a própria ferramenta, ela é prática e ela gera direcionadores para planejar as ações, né? Pelo vermelho, o amarelo e o verde ali, né? O que tu vai priorizar, né? Perfeito quando tu traz da questão do voluntariado para responder o questionário. Os setores são próximos, embora a não seja gigante, assim, então o trabalhador saía da sala conversando, falando, nós temos um souvenir também, então, sabiamente, tem toda uma identidade, que é um cérebro, né, que representa uma identidade, um caminho para o autoconhecimento. E aí os outros setores ficavam falando, mas vocês estão saindo de onde? O que está acontecendo? Porque as pessoas saem felizes, comentando, e os outros setores dizendo assim, a gente também quer, quando vai ser para a gente? E isso nos ajudou muito, assim, a criar também essa consciência que esse assunto pode ser trabalhado dentro das nossas empresas e que como nós preparamos esse ambiente para essa temática vai dizer muito do sucesso dessa intervenção. Então, aquele tempinho anterior que eu falei para vocês, né, da escuta, da sensibilização, do preparo, cada empresa teve um preparo diferente, tá, pessoal? Então, aqui para o Piloto 1, a gente teve uma estratégia de comunicação, de disseminar essas informações. Para o Piloto 2, foram outras estratégias, porque era uma empresa diferente, né? Então, considerar a propriedade local é muito importante. A ferramenta 2, então, são as avaliações psicossociais focadas nos operadores de veículos industriais, em específico, empilhadeira e paleteira. A metodologia, então, ela também foi digital, tá, gente? Assim, pensando na exponencialidade, nós tínhamos uma força-tarefa para dar conta aí desse rastreio, nós queríamos entender qual era a condição cognitiva e emocional desses trabalhadores, então nós precisávamos, dentro de um espaço de tempo, ter esse diagnóstico, né? Ter essa outra estratégia, além da questão do layout, dos equipamentos, dos treinamentos, a empresa direcionou o olhar sobre as questões emocionais. Então, para que isso fosse possível dentro desse espaço de tempo e rodando em 7 empresas ao mesmo tempo, em todos os turnos, nós trouxemos esse rastreio digital. Nós tivemos um resultado por empresa,
Então, cada empresa também teve o seu diagnóstico, o seu resultado relacionado à avaliação dos seus trabalhadores. E aqui eu já comentei, né, que foi uma força-tarefa, com todos esses... com todas essas avaliações rodando ao mesmo tempo. De novo, isso só foi possível porque se faz um trabalho anterior, a gente fez todo um ajuste, e isso tem que ser incansável, assim, quem trabalha em linha de frente de relacionado à saúde mental, a fator psicossocial, o pessoal tem que ter muita energia e entusiasmo, paciência e persistência. Então, a gente já tinha feito lá um rastreio populacional numa área, foi uma área. Tinha outras lideranças que não foram capacitadas nesse sentido. Então, chama a liderança de novo, sensibiliza, explica a diferença de uma avaliação psicossocial, de um assessment, conversa com eles. Nós criamos um briefing para que o líder depois pudesse levar lá para o seu setor e nos diálogos de segurança, na reunião com a sua equipe, começasse a falar sobre a avaliação. Nós entendemos que, naquele momento, a palavra avaliação poderia gerar um certo ruído, então nós orientamos os líderes a falarem escuta, para que esse processo se tornasse próximo, né, para que o funcionário não se sentisse ali, de certa forma, inseguro. Cada unidade criou o seu espaço de coleta, então a empresa determinava um espaço físico com notebook, também com headset, mouse, computador com acesso à internet, para quando a psicóloga online estivesse ali presente, esse trabalhador pudesse ser atendido sem nenhum tipo de prejuízo, porque fica aquela dúvida do online, do presencial, então a gente conseguiu quebrar essa barreira também. Falar um pouquinho do detalhamento. Então, por que a avaliação psicossocial? O que ela avalia? Diferentemente do rastreio populacional, que vai fazer essa fotografia, né, olhando para os fatores de risco, de proteção, olhando para essas características dos fatores psicossociais, autonomia, carga de trabalho, comunicação, liderança, a avaliação psicossocial ela é direcionada para fazer uma investigação, gente, dos aspectos cognitivos, de personalidade, de funções executivas desse trabalhador, com relação à função dele. Então, imagina assim, da fotografia, né, a gente vai para a lupa. Eu quero entender qual é o impacto que pode ser visto aqui da Sueli, operadora de empilhadeira, se ela tiver com uma situação de vulnerabilidade emocional, tá? Então, ali vai ter um direcionamento diferente, é uma escuta clínica online, né, com essa psicóloga que tem um preparo para esse momento. Depois dessa escuta, o trabalhador acessa um link, daí com testes direcionados. Nesse caso em específico, já quero me adiantar, né, talvez a uma pergunta, foi um teste de atenção para avaliar o quanto ele tinha a condição de manter o foco, de olhar para os estímulos, né, se tinha alguma situação aí relacionada a essa condição atencional, que a gente sabe, sim, pode gerar algum tipo de situação de risco, tá? E é um processo que demora um pouquinho mais. Então, na avaliação psicossocial, cada trabalhador passou ali pelo seu momento e levou em torno de 40 minutos, 1 hora no máximo, certo? E aí nós tínhamos várias salas acontecendo ao mesmo tempo. Então, na primeira onda, a gente tinha para cada empresa 3 salas online. Então, as empresas tinham distribuído. E a gente trabalhou num outro formato, depois diminuindo um pouco as salas, assim, né, para criar um outro ambiente também. Foram avaliados 1.918 trabalhadores nesses 2 meses, 2 inaptos. Então, quem são os inaptos? O que é uma inaptidão? É um resultado, é uma saída daquela avaliação desfavorável naquele momento para aquele operador naquela função. O que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas foram acolhidas, o médico do trabalho recebe o resultado do laudo do psicólogo, chama esse trabalhador, ele não abre a privacidade do trabalhador para
para as outras áreas, né, para RH, para liderança, mas ele comunica que há uma necessidade de encaminhamento desse trabalhador para suporte. Vejam, de 1918 nós tivemos 2 situações. Essas 2 situações foram tratadas. Hoje esses operadores seguem no seu posto. Cada um teve um tempo para sua retomada do trabalho, tá, gente? Porque quando a gente fala assim em questões psicossociais, eu não tenho como dar um prazo, vai ser 1 semana, vai ser 3 meses, vai ser... Não, vai depender de cada caso. E gera inaptidão situações muito críticas, que colocam em risco a vida daquela pessoa, pode causar um acidente, né? E ele precisa de um suporte. E por falar em suporte, nós tivemos, então, 210 encaminhamentos. Nós temos uma preocupação, enquanto empresa, de novo, olhando lá para a nossa atitude 2, de uma atitude muda uma vida, do nosso programa, que é o cuidar. Então, para nós, é muito importante não só um laudo, mas sim que suporte que a gente pode dar para essas pessoas. Existiam 210 pessoas com necessidades de atendimento. Que atendimentos eram esses, assim, pessoal? Então, a psicóloga nos encaminhava ali para nós e para a medicina do trabalho. A gente chamava esse trabalhador e encaminhava ele, dependendo da necessidade de novo, para o plano de saúde, para os nossos profissionais da rede, então, psicólogo, psiquiatra, para nossas assistentes sociais. As vulnerabilidades estavam relacionadas às questões financeiras, a outras demandas que nós podíamos também aqui dentro, com os nossos serviços, fazermos o encaminhamento e servirmos como fatores de proteção para esse trabalhador. Para os nossos atendimentos aqui internos da psicologia também. Para a medicina, então, outras situações também que surgiram foram distribuídas para a medicina, não só do trabalho, mas para os nossos médicos aqui do centro de saúde. Para a rede pública, isso é importante falar também, nem todo o funcionário tem um plano de saúde, né? A grande maioria sim, mas aquele que não tem essa possibilidade. Então, a gente também mapeou a rede do município e foram encaminhadas pessoas para serviços jurídicos, então, o SAJU aqui da UFS, para os CAPs, né? Claro que em menor escala. E os serviços da comunidade acadêmica. Então, quando a gente fala, por exemplo, em psicoterapia, e a pessoa não tem uma condição efetiva nesse momento, não é? Então, a gente também acessou essa rede para nos suportar, para nos dar uma condição aí de amparo. Eu fui clara nas avaliações, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo certinho, só complemento que a gente fez para veículos industriais, para operadores de veículos industriais, essa aplicação, né, em função justamente de ser um dos nossos riscos mais críticos dentro da organização, tá, gente? Então, para nós foi importante termos a percepção, né, de se nós temos ocorrências relacionadas a esse fator, quais são os fatores psicossociais, além de adequações físicas que a gente trabalha, que possam estar interferindo, né, neste momento na condução. E um receio da equipe de produção, todos nós, né, trabalhamos em empresas e conhecemos bem, nossa, nós vamos identificar um monte de pessoas e eu vou ficar sem operadores para trabalhar, gente. Eu lembro. Então, foi uma questão bem importante a gente trabalhar muito o que era realmente essa inaptidão, né? O que é essa inaptidão? E então deu um conforto, né? Assim, porque 2.000 trabalhadores, 1.900 trabalhadores ao mesmo tempo, a gente também tinha, mas toda a teoria, toda a estatística já nos trazia um conforto e a gente comprovou isso. Não, gente, realmente tem pessoas que precisam, sim, de alguma movimentação e encaminhamentos, mas a inaptidão é algo muito pontual mesmo, né? Bem bacana, Su, vamos lá. E o suporte, né, Lu? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal, se der para dar uma verificada ali. E os encaminhamentos, né, assim, pessoal, o suporte, assim, a gente está falando de vidas aqui. Em saúde mental, a gente não tem
uma condição de... Vai ser perene essa situação. Hoje eu estou bem, eu vou me manter bem para o resto da minha vida. Acontecem coisas no nosso caminho. Então, os desajustes emocionais, eles vão existir para todo ser humano. Tem uma mente. A gente estava com uma capacitação hoje com um psiquiatra, achei fantástico isso que ele disse assim, quem está no risco? Quem tem um cérebro. Então, acho que isso é muito importante. A Ana, aqui, né, da Habitante, também trazia muito isso para a gente, assim, existe um órgão, nós estamos falando de processos cerebrais, e ajudar as pessoas a identificarem, assim, que o quanto antes elas detectem algum sinal ou sintoma e vão em busca de suporte, traz condições de saúde e segurança para tudo, né? Vamos pensar assim, eu não opero uma empilhadeira, mas se eu tiver numa condição de muito estresse, de uma ansiedade muito elevada, eu posso pegar o meu carro e me acidentar, porque eu fiquei distraída, né? Porque eu não percebi alguns estímulos ali. Então, a gente está falando de algo muito maior. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa criar, defender e ampliar nos espaços de trabalho também. E, por último, e não menos importante, a ferramenta 3, que é a escutativa e a avaliação psicológica para as áreas administrativas. Aqui nós começamos a perceber que vinham muitas demandas relacionadas à capacitação de equipe, né, a ações de relacionamento, e aí nós pensamos e ficamos assim, mas é isso? Porque a gente já vem de um processo de rastreio. Né? A gente já está com um olhar direcionado para uma compreensão mais aprofundada. E aí começamos a trabalhar junto com pessoas de cultura, com a gestão, a necessidade de compreender um pouco melhor essas características. E aí desenvolvemos, né, esse processo de rastreio amparado nos pilares do mapeamento de risco, na importância de criar um EPI emocional para a área administrativa, porque a gente fala muito do EPI lá para a fábrica, mas no administrativo, nas áreas que tem um outro formato de trabalho, como é que a gente orienta essas pessoas a se equiparem, né, com EPIs emocionais? E disseminar a nossa prática do cuidado ativo, incentivar as pessoas a cuidarem de si e cuidarem dos outros também. Então, esses foram os 3 pilares que nortearam aí a metodologia dessa terceira ferramenta. O fluxo desse trabalho parte, né, de escutas individuais. Então, todos os profissionais que eu vou apresentar para vocês aqui passaram por um processo de escuta com um protocolo, de acordo com o conteúdo do trabalho deles, tá? Utilizamos uma ferramenta de análise de personalidade, fizemos a devolutiva dessa ferramenta para todos os profissionais que passaram por esse processo e desenvolvemos, então, um plano de ação em decorrência desse mapeamento. Quais foram as áreas envolvidas? Então, nós trabalhamos primeiramente com a cibersegurança. São profissionais que atuam em linha de frente ao combate aos ataques, né, cibernéticos aí. E foi um movimento espontâneo da gestão e de pessoas e cultura aqui buscando uma proteção psicossocial. Então, eles vieram muito prontamente buscar ajuda, suporte, para criar um espaço aí de reconhecimento de risco e oferecer condições para esses profissionais estarem bem, porque são profissionais que atuam em estado de prontidão, né? Então, o conteúdo do trabalho deles está muito relacionado a estarem prontos para uma situação adversa. Então, vocês podem imaginar aqui, né, as questões de ansiedade, de estresse, do processo mental ali, né, olhando, analisando, enfim. Então, a gente promoveu esse momento com eles. Também fizemos com 14 profissionais de televendas. Então, isso veio também de uma demanda para olhar assim, quais os impactos. São profissionais que trabalham, assim como no cyber, remotamente, aqui em televendas, 6 horas por dia, em cibersegurança, às 8h48, né? Em home office. E o televendas, as pessoas ficam 6 horas nas suas casas realizando esse processo de trabalho, e tem alguns que são 8h48, assim, que são mais da parte de análise dos dados, enfim. E da engenharia do produto, então passaram por esse processo 14 profissionais.
num aspecto profissional presencial. Tá? Então, a gente tem várias realidades aqui, e a gente também pôde entender, por exemplo, em cibersegurança, o quão protetivo era estar em home ou estar na empresa. Então, isso foi um trabalho muito bonito, assim, né? Tem-se dúvidas ainda com relação ao aspecto do trabalho, e a gente identificou para que determinados perfis era super protetivo essas pessoas estarem em home, né? O estilo pessoal e o conteúdo, os contextos de trabalho eram protetivos. Já para outros se fez uma movimentação diferente, tinha uma outra necessidade de estar mais presencial, estar mais próximo, acessar os colegas de uma maneira mais diretiva. O fluxo, então, né, pessoal, a gente fez a escuta online. Para cibersegurança e televendas foi tudo online. E para o pessoal da engenharia foi presencial, porque eles trabalham presencial. Então, a gente ia até o contexto de trabalho deles, numa sala que garantia sigilo, e fizemos a escuta. Aplicamos uma ferramenta, também online, aí de personalidade. E depois a gente marcou um horário, então, com esses profissionais para passar a devolutiva, para falar sobre os resultados, para pensar junto em possibilidades quando existia, por exemplo, uma situação de ansiedade mais elevada. Então, a pessoa também vai conseguindo ter uma compreensão melhor do seu funcionamento e ela se responsabilizar daquilo que depende dela, né? Não é colocar culpa no trabalhador, mas assim, do que tem das questões dela, das necessidades pessoais, para ela também ir em busca de suporte da rede. E o plano de ação coletivo de acordo com as necessidades de cada setor. Quais são os ganhos, né, gente? Primeiro de tudo é a saúde mental. Então, a gente está trabalhando aqui com uma transformação cultural. Nós estamos falando da importância de ter ambientes seguros e saudáveis, estimular as pessoas a buscarem recurso, buscarem o seu autoconhecimento, buscarem espaços de descompressão da sua mente, de se letrarem com relação a si próprias, né? Então, também aprendendo a lidar com os seus sinais, os seus sintomas, e para a empresa. Tu tem uma possibilidade de ampliar os espaços de saúde, segurança e bem-estar, tendo esse conforto da assertividade. A cultura, então, a gente percebe, assim, a importância, né, desses movimentos sempre amparados, de novo, né, nessas condições aí técnicas efetivas que garantam o fortalecimento de uma cultura de bem-estar emocional. Para a gestão, então, os dados preditivos favorecem a tomada de decisão e apoiam a estruturação dos times. Eu percebo que isso tem trazido muito clareza para o gestor. Então, ele acaba também entendendo que o fator psicossocial, que a saúde mental é do negócio, ela faz parte, porque estar bem significa ter condições adequadas organizacionais e da pessoa para dar conta daquele trabalho. E o plano de ação, então, direcionar ações com base nas necessidades, tanto individuais quanto nas coletivas. E finalizo com vocês com uma frase que, para mim, desde que eu descobri esse mundo psicossocial, eu entendo que faça muito sentido para o meu fazer profissional, que é trabalhar não é tão só produzir, trabalhar é ainda viver junto do DEJURS, e que sirva, né, para que a gente possa ampliar esse espaço interno, assim, de importância de dar conta desses fatores psicossociais e acreditar que é possível, né, dentro das condições de cada um, dentro da realidade de cada um, mas que é fundamental, indispensável, falar sobre saúde mental, criar estratégias, acessar as pessoas com muita responsabilidade, porque a gente acessa o mundo aí, e nos comprometermos com a empresa, com o trabalhador, em relação ao levantamento desses dados. Não são apenas dados, mas é tudo que diz respeito a uma condição digna de trabalho, focada no bem-estar. Isso vai repercutir no negócio, né, gente? Sem sombra de dúvidas nenhuma. Julie, eu fechei 5 para as 4. Eu tentei ser o mais britânica possível,
Eu me empolgo em alguns detalhes, mas não sei do nosso protocolo se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Sueli, em primeiro lugar, né, logo o Luiz retoma aí, mas em primeiro lugar eu quero dizer que você falou palavras-chave, né? O fato de as pessoas serem acolhidas, né? De se dar uma condição digna ao trabalho, acho que é fundamental. E tu foi, assim, brilhante na tua explanação, uma fala muito tranquila, né? Muito fácil de entender. Então, eu vou deixar aberto aí para o pessoal aproveitar, gente, todo esse conhecimento, toda essa experiência que a empresa está compartilhando conosco, né? Para que a gente possa entender onde é que o que eu consigo aplicar lá na minha realidade, né? Na minha empresa. Fiquem à vontade para perguntar. De antemão, já vou te dizer que já recebi retornos maravilhosos da nossa live de hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque, né, algo que a gente prega aqui. Tudo que a gente produz, tudo que as comissões produzem é para as empresas associadas, tá? Então, passo para vocês. O Sueli, é o Luiz. Oi, Luiz. Além de parabenizar a iniciativa que vocês tiveram aí de tratar esse tema, que é mais do que polêmico e atual, me chamou a atenção agora no final, quando tu citou o mestre Christophe Dejoux ali, quando ele falava da loucura no trabalho. Me dá uma explicação de quando esse livro foi publicado para o tempo atual aí. Como é que tu faz a temporalidade? Ele está muito atual ou não? Nós utilizamos Dejoux para fazer uma leitura dinâmica do contexto do trabalho. E eu entendo, gente, assim, que o trabalho, assim como o Dejoux falava, ele não só adoece, mas ele cria saúde. Então, está na nossa mão entender que condições existem dentro do nosso espaço organizacional para gerar vida, gerar saúde. Os fatores psicossociais existem desde que a humanidade existe, né? Desde que o trabalho existe. Então, eles estão aí. Ele é extremamente atual. E nós podermos pegar essa bagagem da leitura, assim, da origem, né, da psicodinâmica do trabalho, que é essa inter-relação entre o ser humano e a percepção subjetiva dele com relação àquele ambiente, é mais atual ainda, assim. Então, é que a gente abrace esse conceito e abra a nossa mente também, no sentido, assim, de entender se é uma subjetividade que nós possamos valorizar ela. Eu percebo algumas coisas do meu trabalho diferente da Juliana. Eu tenho condições internas diferentes da Carol. Então, lembra quando eu falei assim que o remédio não é o mesmo? É porque quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de singularidade humana. E nesse sentido, é extremamente atual, né, Luiz, a compreensão da psicodinâmica do trabalho, amparada nos dados. Que aí vem a pegada do moderno. Então, eu também faço um agradecimento aqui ao nosso grande parceiro habitante, a Ana, que eu vi que estava aqui na live também, e que é importante a gente se ocupar desse espaço, né, das ferramentas, da análise preditiva dos dados, da tecnologia, para nos ajudar a criar condições cada vez mais seguras para o nosso mundo do trabalho. E uma outra pergunta que eu tenho é uma curiosidade, sabe? Hoje, se tu vê a população dos novos trabalhadores, essa juventude que está chegando, eles são muito adeptos a esse tipo de colocação, de efeitos fora do mundo do trabalho, tão somente do chão de fábrica, aspectos psicossociais, comunidade, dinâmica, perspectivas e etc. E quando vocês aplicaram essas ferramentas, vocês devem ter feito um trato junto com lideranças mais sênior. Isso aí facilita para o pessoal entender essa juventude que está chegando, Sueli? Luiz, muito legal a tua pergunta. Era um receio que a gente tinha, né, Lu? Tu te lembra? Mas vai ser digital, as pessoas vão responder no computador. Principalmente naquele primeiro piloto que a gente falou para vocês, né? Uma operação assim mais manual. Gente, foi incrível. Foi incrível. Nós temos a proposta da transformação digital enquanto empresa, né, Lu? Então, a gente também se deu conta que ajudando as pessoas ao acesso, tendo
desenvolvendo essa condição, não só, Luiz, para essa galera jovem, mas para aquele que a gente acha que vai ter dificuldade, também é importante. Nós não tivemos nenhum demérito com relação ao rastreio digital. E eu lembro de um senhorzinho bem rapidinho, assim, que ele pegava o mouse, dele tinha uns dedinhos mais grossos por causa da solda, né? Dele ia bem devagarzinho, assim. Aí uma colega minha disse: o senhor precisa de ajuda. Não pode deixar que eu tenho que aprender a me virar com isso aqui. Achei um amor, uma graça. Porque às vezes a gente fica, né, pensando, tá, mas essa nova geração. Hoje tudo está no celular, gente. Banco, né? Os nossos aplicativos. Então é interessante também esse processo de letramento digital. Claro que isso é revestido por sensibilização. Tem aquele esforço, né, gente? Eu vejo que a Carol faz assim, né, Carol? Tem todo aquele esforço anterior para que a gente crie uma condição e diminua a ansiedade. Quando a gente foi lá para as avaliações psicossociais, nós desenvolvemos também um speech para a liderança falar. A psicóloga vai estar online, fica tranquila, é uma conversa, como tu está tendo aqui comigo. Então, é criar uma condição, tem todo um preparo, é diferente de eu simplesmente ligar o notebook e botar uma pessoa ali, né? Então, perpassa por essas questões e gera esforço. É a Adriana, tudo bem? Tudo, Adri. Ai, Adri, tudo! Uma perguntinha que talvez eu perdi um pouquinho no início da tua fala. Vocês fizeram alguma sensibilização com a gestão, só com a gestão, antes de iniciar esse trabalho? Sim. Sempre, Adri. A gente trabalha, né, fazendo a sensibilização da direção, da gerência, coordenação, liderança, pessoas de referência do time. Trabalhamos também com brigadistas. Então, para cada intervenção, a gente foi sensibilizando aquela camada que ia receber a ferramenta, tanto das avaliações quanto do rastreio populacional. É fundamental, Adri. É fundamental. As pessoas precisam compreender ao que vem. Lembra da questão cultural que eu falei como um ganho? Poderia ser um fator de risco se a gente não envolve todos esses profissionais, né, Lu, que tu falou tanto, assim, da pessoas de cultura. Claro que a gente está falando de uma realidade, assim, gigante, né, pessoal? Então, também tem um esforço diferente aqui, conectar todos, mas a gente aprendeu, a gente percebeu que respeitar essa metodologia é fundamental. Antes de iniciar, tem que estar tudo alinhado, todas as pessoas na mesma página para funcionar, para rodar direitinho. Se aconteceu alguma situação de vocês precisarem retomar a comunicação, claro, gente, estamos no mundo real, né? Então a gente precisou, assim, no meio do caminho, em uma determinada unidade, as meninas das avaliações falaram: Gurias, está acontecendo ruído. Está acontecendo algum ruído ali, tem alguns trabalhadores trazendo informações que não entenderam muito bem. Para não, né? No processo, a gente chama essas lideranças, vamos reforçar, pessoal, tem vindo alguns comentários que podem gerar ruído. Não, vamos tratar aqui. Então, chama de novo as pessoas, explica mais uma vez. Eu acho que isso é legal, sabe, Adri, que tu trouxe? A gente vai aprendendo. A gente tem a intenção de fazer o melhor possível e vão acontecendo situações no meio do caminho que a gente vai dando conta. Só que se a gente tem preparo antes, essas coisas são menores. E a gente consegue desenvolver estratégias antes que fique crônico. Ok, muito obrigada, Su. Saudades de ti. Beijo. Beijo. Eu só queria comentar, gente, que a gente agora está sistematizando isso, né, Su? Uhum. Não adianta a gente fazer uma vez, né, gente? Isso é bem importante. A gente quer deixar o legado dentro da organização e tornar isso processo. Nós entendemos que ações isoladas, elas causam uma boa referência inicial, mas depois elas podem trazer toda uma frustração, inclusive, de eu ter participado e agora ninguém mais me pergunta absolutamente nada, né? Então, acho que duas questões são bem importantes. A liderança, com toda essa comunicação e esse preparo para... de hoje para amanhã pode mudar a situação, a Su comentou isso super bem, pode acontecer algo na minha vida que me deixou completamente desestabilizado. Então, a liderança, para ter essa percepção, assim, um pouco mais, né, a flor da pele, consiga perceber algo diferente nas pessoas, para poder fazer um encaminhamento.
E também como sistemática efetiva, trazer isso para admissionais, para exames periódicos, né? Especialmente aquele que está ligado aos riscos críticos, né? A gente já está mais organizado neste processo, que é aqueles operadores de veículos industriais, estão mais organizados já nesse processo de tornar sistemático, está dentro do exame periódico das pessoas, passar por este processo de avaliação dos fatores psicossociais aí, neste formato que foi criado, né, Su? Assim como na admissão, para que a gente já possa fazer a identificação dos perfis, do perfil cognitivo necessário, né, quanto de atenção a pessoa consegue realmente ter na execução da atividade, enfim. Tudo isso que a Su já brilhantemente abordou, né? Tu sabe que eu sou apaixonada, né, Su, pelo trabalho. Somos duas. Somos. E é um trabalho bastante gratificante, realmente. Mas só para comentar, então, da importância também de não ficar isolado, né? Acho que isso é fundamental aí. Perfeito. Juliana, algum comentário complementar? A Ana Carolina estava com a mão erguida, não sei se ela gostaria de fazer alguma pergunta. Eu estou em trânsito, então me desculpo aqui por não abrir a câmera. Gostaria somente de parabenizar. Tudo bom, Su? Tudo. Tiane, parabenizar a Randon, parabenizar a Sueli pelo esforço imenso aí, né, de realizar esse trabalho de maneira tão dedicada e sensível, né, e trazer realmente essa perspectiva que a Luciane trouxe, de que o que as companhias precisam é criar sistemas de gestão que incluam o risco psicossocial, né? Então, acho que por muito tempo aí, essa área de fato foi negligenciada, e eu queria trazer um aspecto importante que foi a mudança da NR1, né? Então, assim, o que a NR1 trouxe? A necessidade das empresas terem planos de gestão de riscos, né? Então, mais do que simplesmente fazer avaliações para determinadas condições, né? E esse pensamento ele vigorou durante bastante tempo, né? E claro que quando a gente cria uma priorização, a gente olha para áreas de maior risco, mas hoje, especialmente após a crise pandêmica, aí a gente também percebeu o quanto que as pessoas até do administrativo foram muito afetadas, e a gente tem falado que o acidente de trabalho ele também pode ser mental, né? Quando uma pessoa sofre um assédio, quando ela tem uma carga cognitiva excessiva, enfim, né? Uma série de aspectos que também emergiram aí foram acelerados pela digitalização, trazido também esse novo modo de trabalhar, né? Depois da crise pandêmica. Então, só parabenizar mesmo, é um trabalho que eu acho que a principal razão é preservar vidas, e a Randon está dando show. Parabéns. Ana, juntas. Obrigada, Ana, nossa grande parceira aí da Habitante, junto conosco nessas estratégias, nas ferramentas. Obrigada, Ana. Luiz, deixo contigo o encerramento. Ok, então. Luciane, Sueli, antes de mais nada, de agradecer vocês compartilhar conosco esse case maravilhoso, uma mensagem assim, ó. Parabéns porque vocês não tiveram receio de desafiar o medo que nos cerca. A resposta que poderia vir como resultado de um levantamento, de um trabalho da magnitude que vocês fizeram, que vai gerar uma série de subsídios para planejar ações para garantir uma qualidade de vida no trabalho muito melhor, é aquilo que todas as chefias têm. Meu Deus do céu, e agora, conforme o resultado, eu estou com uma bomba na mão, certo? Estopim ligado, né? Espoleta pronta para estourar dinamite. Não é. Vocês mostraram completamente diferente. As pessoas elas têm iniciativa própria, estão preocupadas consigo mesmos, com o coletivo, e agora é mãos à obra, é trabalhar com os resultados que vocês mapearam. Parabéns, eu acho que isso merece até uma Sueli
2, certo? Daqui a pouco falar como é que foi o andamento disso aí, como é que a Randon, a ferramenta está aí, está aplicada, vamos fazer um retrofit disso daqui a um ano, por exemplo. Opa, é outro cenário agora, melhorou isso, revimos aquilo e assim por diante. Acho que isso aí, parabéns, muito obrigado por compartilhar essa mensagem que a nossa comissão deixa. Obrigada, Luiz. Lu, quer trazer as tuas palavras aí? Obrigada, Júlia. Eu agradeço, Luiz, e vamos fazer o 2, com certeza, o 3, a gente estamos juntos nessa. Eu acho que tem coisas bem importantes, e Luiz, tu traz isso muito, né? Muito bem, assim, gente, nós estamos falando de adultos, né? Vamos tratar as pessoas com as suas responsabilidades, com as nossas responsabilidades, com as responsabilidades das nossas organizações. Então, é exatamente neste contexto, né? É poder fazer todas essas diferenciações, porque a gente já pensa assim, o cara vai reclamar até né? Porque, gente, assim, vida real, todo mundo vai ter problemas, o que é responsabilidade minha, o que é responsabilidade tua, o que é responsabilidade da organização, por isso essa equipe multidisciplinar, para que a gente realmente foque naquilo que a gente precisa trabalhar como organização, para que as pessoas fiquem bem. Obviamente, o individual vai ter o seu encaminhamento, e é isso que a equipe fez. Para o individual, eu não vou deixar essa pessoa desassistida. Ela tem uma rede, no nosso caso, tem a rede de saúde, nem todos têm plano. A rede pública está aí, a Suelen abordou super bem isso, e está disponível, às vezes é financeiro, às vezes é advogado, às vezes sei lá, N situações, né? E como foi importante, inclusive, identificar pessoas em situação de muito risco, né, Sueli, inclusive de suicídio, né, que foram casos bem extremos. Gente, essas pessoas precisam de ajuda. E a equipe estava aí para dizer assim, você precisa de ajuda, você precisa de medicamento nesse momento. Mas vamos trazer para a organização, que realmente é de responsabilidade da organização, e acho que vai ser, a continuidade disso é que realmente traz muita motivação, né, justamente nesse sentido, assim. Vamos tornar isso sistemático, vamos fazer sempre. Isso aí. Vamos enxergar a nossa... E aumentar, né, o público, porque a Ana trouxe super bem, né, a gente fez uma amostragem, obviamente, priorizações são necessárias, mas tem muita gente aí para a gente olhar. Bem legal, muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Su. Obrigada. Em nome do CIMEX, né, eu agradeço imensamente a oportunidade que tivemos hoje de ter a apresentação desse case da Randon Corp. As meninas foram excelentes aí na abordagem do conteúdo, e agradecer principalmente essa comissão maravilhosa que traz assuntos que eu tenho certeza são de extrema importância. A Carolina chamou aí. Carolina, tu tem ainda pergunta? Não, apenas mesmo para parabenizar o trabalho que foi executado. Esse ciclo ele é muito importante para as pessoas e é um case muito bacana para que as outras organizações possam trazer para dentro, né, e executar também. Parabéns. Obrigada, Carol. Gente, muito obrigada, né? Nada como um ótimo tema para se tratar no final de uma quinta-feira. Um bom descanso a todos, um bom retorno às suas casas e até o nosso próximo papo com especialistas. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada.